Olá! Felicidade não tem receita, mas tem princípios. É isso mesmo. Com Jesus eu aprendo que felicidade não está restrito a uma receita de bolo que eu vou aplicando na minha vida. Mas felicidade é um conjunto de princípios éticos que eu vou escolhendo, eu vou interiorizando e vou aprendendo a ser feliz. Tá? Da onde que eu tiro isso? Isso tá aqui no vídeo 5, que é a continuidade do estudo do livro de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos estudar a partir do capítulo 5 agora. Se você não assistiu os outros vídeos, não tem problema, né? É interessante porque tem todo um contexto envolvido, mas não te impede de assistir essa continuação agora, que é o vídeo 5 do livro do Evangelho de Mateus, tá bom? Então nós vamos estudar hoje o capítulo 5, que é nomeado, você vai conhecê-lo como o Sermão da Montanha, o Monte das Bem-aventuranças, né? E por que que eu iniciei esse vídeo falando de felicidade? Porque Jesus vai usar um termo a partir do capítulo 5, que é o termo da bem-aventurança. Né? Bem-aventurado pobre de espírito, bem-aventurado manso, bem-aventurados justos. E o que é essa bem-aventurança? Nada mais é do que o homem feliz em Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. E essa palavra específica do capítulo 5, ela é o próprio Jesus nos falando o que é ser feliz em Deus. Ser feliz em Deus é quem gosta de justiça, Jesus vai nos dizer. Então, é a partir do versículo 3 que a gente vai navegar nessas bem-aventuranças. E o meu convite para você é que você aprenda a ser feliz em Deus, né? Através dessas palavras e desse conjunto de propostas éticas de Jesus. Antes de entrar mesmo mais profundamente dentro desse contexto, eu quero falar com você um pouco do contexto cultural dessa palavra, né? É importante que toda análise, toda compreensão que você vai ter acerca da Bíblia, você entenda antes para quem essas palavras foram ditas, em que época que elas foram ditas, para que sociedade foi dita, que impacto que isso teve naquela época, para que você possa fazer uma correção adequada dessa palavra para os dias atuais. Né? Esse texto, por exemplo, ele é muito carregado de um contexto cultural muito forte. Então, Jesus, a gente não pode esquecer que ele está na Galileia dos gentios, está falando, né, para um povo que tinha uma cultura judaica muito forte também. O judaísmo, a religião judaica, ela era muito presente naquele contexto. Também é um contexto rico de uma cultura romana que estava se apropriando daquele espaço geográfico e também de uma cultura grega, helenística, que estava se infiltrando ali por meio da Galileia, porque aquela Galileia dos gentios, a gente também não pode esquecer que era uma região de trânsito de muita gente. Então Jesus se apresenta ali, está conversando com aquelas pessoas e ele começa então a discorrer acerca de alguns princípios. Outro fator muito importante é que a gente não pode pegar esse texto literal, como nenhum texto da Bíblia literal, e fazer aplicação a partir das suas literalidades. Dentro desse contexto do Sermão do Monte, você vai ter vários textos que, quando transferidos para o aramaico, que era a língua de Jesus, você vai ver uma expressão poética nesses textos. Uma linguagem poética nesses textos. O que nos faz entender e estar atentos para que a linguagem poética ela é carregada de metáforas, ela é carregada de figuras de linguagem que a gente não pode pegar e aplicar objetivamente. Existe uma subjetividade que precisa ser acolhida por toda pessoa que vá, né, aqui eu saio um pouquinho, mas que vai pegar a sua Bíblia e vai interpretá-la. Por isso que a interpretação bíblica ela não pode ser literal, porque muitas vezes, como é uma transferência oral de aprendizagem, outra coisa que a gente não pode esquecer, ela é muito rica dessas metáforas. E esse texto que nós vamos estudar agora também é muito rico de metáforas, tá bom? Então, essas são algumas observações que eu queria deixar aqui. Outra observação também
é que todo esse texto, a partir do capítulo 5, principalmente até o capítulo 7, que é onde se concentra, né, as bem-aventuranças, ele é um convite de Jesus a uma proposta ética, a você tomar atitudes. Como Jesus está falando para um contexto religioso, e quando eu falo religioso aqui, eu falo de rituais, né? De, olha, não faça nada no dia do sábado, no dia de sábado, não coma sem lavar as mãos, e eram todas propostas ritualísticas, comportamentais. Jesus nos apresenta no Sermão do Monte uma proposta ética. E qual é a diferença? A diferença é que a proposta ética, ela requer de quem a pratica uma consciência. Você vai ver na leitura dos textos que Jesus está falando muito mais profundo ao coração. Ele vai dizer, olha, quem mata o irmão não é quem vai lá e dá uma facada. É quem já no coração, já na consciência, já trabalhou aquilo, já alimentou, já veio alimentando várias vezes. E assim também ele vai falar do divórcio. Tanto é que ele já começa falando, né, dos pobres de espírito. No versículo 3, ele vai falar, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? O que Jesus está nos ensinando com isso? O pobre de espírito é aquele humilde, é aquele que tem uma postura ética aberta a aprender de Jesus. É aquele que se põe nesse local de bom ânimo, né? De aprender, uma terra úmida, o coração é úmido para aprender o que é ser humano, o que é ser gente, o que é adorar a Jesus. Então, o primeiro ensinamento que Jesus já nos traz aí nas bem-aventuranças, você pode abrir sua Bíblia no capítulo 5, no versículo 3, é justamente isso, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, e não é à toa que o texto começa assim, porque já nos demonstrando que para a gente aprender qualquer coisa, para a gente ser feliz, o primeiro posicionamento que a gente precisa ter é estar disposto a aprender. Sim, estar disposto a ser ensinável. Você é um campo ensinável? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Você está disposto a tirar o homem velho, as carrancas que a religiosidade nos impõe e a gente mesmo absorve e acha que é legal para uma nova postura de consciência? Eu fui durante muitos anos... fui professora de escola dominical, fui superintendente de escola dominical, aconselhava jovens. E o que as pessoas vinham para mim é sempre perguntar o que eu devo fazer. Isso me incomodava, porque o evangelho não é perguntar ao outro o que eu devo fazer, mas perguntar à minha própria consciência o que eu devo fazer. E por isso a porta ela é estreita. Ela é estreita porque eu preciso tomar uma postura, eu preciso aprender. Eu preciso aprender, eu preciso gastar tempo, eu preciso cair e me levantar. É nesse processo de cair e levantar é que eu vou aprendendo a ter posturas éticas. E o que Jesus nos chama daqui para frente, nos evangelhos em geral, e não só nesse capítulo, é a ter posturas éticas, posturas conscientes, posturas verdadeiras, e essas posturas, elas só são éticas e só são verdadeiras a partir do momento que eu desejo andar, que eu interiorizo a palavra e não apenas saio como um papagaio repetindo, mas eu interiorizo, eu conscientizo, eu vou lá e pratico. Sem a prática dessa palavra de Jesus, não há ética, há religiosidade. Né? E era isso, e como eu falei anteriormente, como essa era uma postura que me incomodava para as pessoas, eu sempre dizia, olha, Jesus diz isso. E aí você tem que ver, você tem que escolher qual o caminho que você vai andar. Ah, não, mas eu queria ouvir de você o que eu devo fazer. Não, você não pode ouvir de mim o que você tem que fazer. Isso é um caminho que você aprende. Hoje você erra, amanhã também. Mas vai chegar uma hora que você vai chegar no nível de consciência e de maturidade que você vai ter alguns acertos. E assim é o caminho de quem se propõe a andar com Jesus. Né? Não é um caminho de acerto 100%, porque nós somos humanos, mas é um caminho cujas consciências, quando elas se abrem e passam a interiorizar essas verdades, elas passam
a se contentar e a construir caminhos de felicidade, de bem-aventuranças, conforme o que a gente está estudando aqui. E o primeiro passo para isso acontecer, né, como vai dizer aqui no versículo 3 e seguintes, é você se conhecer, é você se encontrar nesse lugar de ser pobre de espírito. Pobre de espírito é esse humilde, é esse que está se encontrando nesse lugar de terra sedenta, de terra úmida, cujo coração está aberto a novas aprendizagens, né? A descoberta a novos caminhos, a uma ética diferente. E para isso você precisa dedicar tempo, né? Para esse caminhada. E esse é o início. Eu só falei de um versículo que foi o pobre de espírito, dei uma visão geral do que é o sermão da montanha ou as bem-aventuranças, que nós vamos falar nos próximos vídeos. Eu espero você e que essa palavra possa encontrar, né, um pobre de espírito, uma terra úmida, uma terra generosa, sedenta por dar bons frutos e caminhar no caminho da felicidade. Deus te abençoe.